Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Matemática Financeira em Contratos de Financiamentos e Empréstimos. Vamos falar sobre o assunto que é o arrendamento mercantil, também conhecido por leasing, porque mesmo não sendo uma operação financeira, considerada juridicamente financeira, ela tem todo o trejeito das finanças porque ela é feita através da tabela Price. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que é interessante e espero que vocês gostem do que vocês vão ver agora. Muito bem, vamos lá. Bom, o arrendamento mercantil ele foi criado pela Lei 7.132, de 26 de outubro de 1983. E o que é o arrendamento mercantil? Na realidade, eu tenho alguém que se dispõe a financiar a compra de um bem e alguém que se dispõe a utilizar esse bem pagando um aluguel por ele. Esta é a concepção mais simples que eu encontro para falar sobre leasing. Na questão, os tipos de operações de leasing, a gente vai falar sobre dois tipos, basicamente. Existem mais, mas vamos nos ater a dois e com mais abrangência a um deles, que é o leasing financeiro. Entretanto, vamos falar um pouquinho sobre o leasing operacional. E este leasing, ele tem algumas singularidades, a começar pelo valor das parcelas, também conhecidas por contraprestações, e essas parcelas é que remuneram quem comprou o equipamento e deu para quem usa equipamento. O valor presente dos pagamentos não pode ultrapassar 90% do custo do bem. O prazo do contrato ele é inferior a 75% da vida útil econômica do bem. O prazo para o exercício da opção de compra é valor de mercado, ou seja, o leasing ele contempla essa condição. Você pode utilizar ele, no caso do operacional, e no final, você fazendo a opção, você tem que pagar pelo valor de mercado. Não existe a previsão do pagamento de valor residual garantido, que é uma figura que vai aparecer muito no leasing financeiro. E todas as despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à operacionalidade do bem são de responsabilidade tanto de quem comprou o equipamento e deu para alugar, como aquele que pegou o equipamento e está utilizando e está pagando o aluguel. Muito bem, agora vamos falar do leasing financeiro. O leasing financeiro, ele é o que mais é utilizado. Então, ele é composto por parcelas, tá? Que de tal forma que cobre o custo da compra do equipamento, mais a remuneração, que é o aluguel. Podemos assim dizer, os juros inerentes, os juros que existem nessa operação, mas que do ponto de vista jurídico estão todos dentro de uma parcela chamada contraprestação. As despesas de manutenção, assistência técnica e serviços, a operacionalidade desse bem arrendado são de responsabilidades da arrendatária. E o preço para o exercício de opção de compra é livremente pactuado, podendo ser inclusive o valor do mercado do bem arrendado. Bom, essa operação ela não pode, a princípio, ser cancelada. E o risco vamos dizer assim, do sucateamento do bem é assumido pelo arrendatário, porque isso está garantido no preço mínimo de revenda, que se chama valor residual garantido, independente do valor de contrato. Então, nós vamos ver essa figura de VRG em todos os tipos de operações que envolvem leasing financeiro. Muito bem.
Que tipo de bens que são utilizados em arrendamento, né? Bens de produção nacional e estrangeira, tipo aeronaves, tipo barcos, tipo veículos, máquinas, equipamentos, enfim, tem toda uma tratativa bem específica. Aqui nós temos uma figuração de como é que ocorre essa operação. Então, o arrendador, ele, a pedido do arrendatário, ele encontra o fornecedor que o arrendatário indicou e paga pela compra desse bem. Passando, então, esse bem a ser de propriedade do arrendador. Muito bem. O arrendador, uma vez feito isso, entrega o equipamento para o arrendatário, para que esse os utilize. E esse arrendatário, por sua vez, vai pagar uma contraprestação para o arrendador. Muito bem. E, no final, o fornecedor, desculpe, no início da operação, o fornecedor, uma vez sendo escolhido, ele entrega o bem diretamente para o arrendatário, sem precisar pelo arrendador. Mas lembrando sempre que o arrendador é o dono do bem. Esta aqui é a essência da operação de leasing. Existem vários tipos de leasing financeiros. Leasing imobiliário, que são automóveis, computadores, aeronaves, máquinas, como eu acabei de dizer, tá? E o leasing imobiliário, que aí é caracterizado por imóveis, tá? Já construídos, ou até mesmo terrenos, enfim, toda uma característica própria dessa operação. Muito bem. Vamos lá. A operação de leasing, então, apresenta uma característica própria, que são as opções oferecidas no término do contrato, que são a compra, renovação ou devolução. Bom, agora a figuração do valor residual garantido, tá? O que é o VRG? Tá? Então, é um preço que é contratualmente estipulado para o exercício da opção de compra, ou valor garantido pela arrendatária com o mínimo que será recebido pela arrendadora na venda a terceiros do bem arrendado, caso, na hipótese em que não seja exercida a opção de compra. Pode, então, nesse sentido, tá? O VRG, então, é usualmente representado como um percentual em relação ao valor arrendado. E ele poderá fazer parte das parcelas, poderá ser pago antecipadamente e poderá ser pago ao final da operação. Bom, as contraprestações, então, são o cumprimento das obrigações, ou seja, as parcelas de aluguel, poderíamos dizer assim, que são feitas mensalmente dentro dos acordos, dos contratos. Bom, essas contraprestações, às vezes, são chamadas de parcelas, PMT. E essa nomenclatura, ela tem essa conotação porque nós vamos ver no Excel como é que se monta a parcela, no caso, a contraprestação, mas a contraprestação poderá ocorrer que exista o VRG entre as parcelas ou no final. E com isso existe essa confusão. Mas a gente vai entender muito bem logo, logo. Muito bem, então, as contraprestações é a soma da contraprestação, né? É formada pela, desculpe, a prestação, tá, do arrendamento é formada pela contraprestação mais a parcela do VRG. Isso, então, faz com que exista uma determinada situação, né? Pela natureza dessa operação, do ponto de vista jurídico, que não se trata de um financiamento, se trata de um aluguel. Mas existe a figuração do VRG como a garantia da compra do bem, no caso de não haver a opção por parte de quem arrendou de ficar com esse bem. Pois muito bem.
Então, esta é a dinâmica dessa introdução sobre a operação de leasing. Na próxima parte desta aula, nós vamos ver os 3 tipos de VRG, começando pelo valor que é pago adiantado. Muito bem, gente. Então é isso por enquanto. Já já a gente volta. Obrigado.